Foi para o profissional, me levou junto e eu consegui realizar o sonho. No primeiro jogo já fiz um golaço, peguei a bola para trás no meio do campo e não saí mais do time titular, e aí fui negociado com o Monterrey do México, com apenas 18 anos ainda um garoto, mas já conseguiram realizar o sonho de ser um atleta profissional de futebol. Aí depois passei por Cruzeiro, Vasco da Gama, voltei para Portuguesa, Ponte Preta, aí depois fui jogar. Talvez o maior sonho que eu consegui realizar. Outros sonhos não consegui, que foi jogar numa seleção brasileira, mas jogar na Itália foi o maior sonho que eu consegui realizar. Lá eu joguei contra, como eu falei, os melhores jogadores do mundo. Joguei no Genoa da Itália, que é um time muito famoso, é o time mais velho da Itália. Então foi muito legal, foi aquele prazer, aquela satisfação de ter realizado aquele sonho de jogar na Itália. E logo depois fui já para a Espanha jogar no Celta de Vigo, fiquei mais 2 anos lá. Aí depois voltei para o Brasil, joguei no Red Bull, passei pelo Guarani também, fui para a Ferroviária de Araraquara. No Guarani fui vice-campeão paulista, jogamos contra o Santos, o Neymar, do Ganso. E depois na Ferroviária fui campeão também paulista, e depois encerrei a carreira na própria Ferroviária. Eu gostaria de ter encerrado onde eu comecei, mas na época o União São João ainda não estava inativo, né? Não estava tendo mais atividades, agora está voltando. Então eu não consegui realizar o sonho também, que era ter terminado aqui onde eu comecei, mas terminei num clube também que me recebeu bem, que foi a Ferroviária de Araraquara. Então, para a gente, depois eu vou abrir perguntas, quem tiver curiosidade em fazer alguma pergunta específica, enfim, do que quiserem, mas assim, o maior sonho que a gente tem, o maior gol, né, que é o gol de placa, é a gente ser disciplinado, obediente. O gol de placa é aquele gol bonito no futebol que a gente faz, né? E o gol de placa nosso na vida é a gente ser uma pessoa do bem, obedecer sempre, como eu falei, pai, mãe, professores. Aqui vocês têm os seus professores, sempre com educação, respeito. É o que eu passo para os meus filhos também. Tudo na vida a gente tem que saber respeitar, saber o posicionamento, saber o lugar do outro, o lugar de se falar. Então, a vida é assim, a vida a gente tem que sempre ter disciplina para a gente conseguir realizar o sonho. E eu, quando garoto, eu sempre quis ser jogador de futebol, sempre sonhei. Minha mãe até fala que eu não pensava em outra coisa, sempre batalhei, sempre lutei. Com 8 anos eu comecei nas escolinhas aqui em Araras a treinar, não faltava treinos. E aí com 13, 14 anos eu entrei no União São João, que aí a gente já começa a ter um nível já mais de treinamento, nível de intensidade maior. Estudei aqui no Cabianca, como eu falei, no primeiro ano de segundo grau, estudei pela manhã. Nós fizemos um campeonato também interescolar, nós somos campeões, depois fomos jogar em outras cidades também, e ali a gente já começa a entender o nível que é, o que eu quero chegar, o que eu quero para a minha vida. Outros amigos também tentaram ser, não conseguiram. Eu não vou nem julgar por ser determinado ou não, mas assim, quando a gente vê algum amigo bater na porta de casa: ô Danilo, vamos sair para ir para um baile, para sair para ir dançar, para sair para ir para festa, eu já estava lá dormindo, descansando. Então isso faz muita diferença para quem quer ser um atleta. Por quê? Nós dependemos do corpo, eu dependi do corpo. Eu joguei futebol até os 35 anos de idade. Eu tinha que estar bem, descansado, para poder exercer a minha profissão no dia seguinte. De repente, se eu fosse para o baile, chegava 2, 3 horas da manhã, no outro dia de manhã eu não conseguiria treinar, não conseguiria exercer a profissão. Então isso foi um diferencial para mim. Sempre abdiquei dessas coisas, falei assim: mas você com 15, 16 anos... É um preço que eu acabei de falar aqui que a gente tem que pagar. Por quê? Senão você não vai conseguir realizar seu sonho. E às vezes é difícil, principalmente na idade jovem que a gente está, mas é o diferencial que eu falo para os meus amigos até hoje. Por que você chegou e eu não? Porque nós tínhamos talento igual, mas eu tinha o lado do profissionalismo, de descansar, de abrir mão de festa, de outras coisas que não me iriam fazer bem. Então isso foi um grande diferencial para mim, ter alcançado esse objetivo de ser jogador de futebol. Então a minha história ela é muito bonita, depois eu vou poder
vocês acessarem tudo que foi Danilo Sacramento como atleta de futebol, como pessoa também. Sou uma pessoa super do bem, super um pai amoroso, carinhoso. É o que eu procuro passar para os meus filhos, é isso. A gente tem que ser sempre do bem. Tá? Curiosidades, todo mundo tem. Eu tinha também, eu perguntava, eu via jogadores de futebol, eu perguntava, como que você conseguiu? Como que você fez? E eu era muito atento a isso. Eu conheci um dos meus maiores amigos, que foi o João Paulo. Ele jogou no Bari da Itália, jogou no Vasco, jogou em grandes clubes, e eu perguntava para ele, o que você faz? O que você deixa de fazer? Como que é ser um atleta de futebol? Então eu já ficava tudo na minha cabeça, o que eu vou ter que fazer, o que eu vou ter que deixar de fazer. Então essa carreira de jogador de futebol, ela não é fácil, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que, como eu falei, abdicar de várias coisas, mas foi muito legal, foi muito prazeroso. Eu joguei profissional por 18 anos, mas desde os 8, 9 anos, treinando todos os dias para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Muitos garotos, jovens, lutem, batalhem, se dediquem, não só para ser jogador de futebol, mas para serem boas pessoas, e quem sabe que saia algum jogador de futebol que é legal. Arara sempre teve bons jogadores de futebol, não só eu, teve outros que foram melhores do que eu também. Então acho que é legal, quem sabe aí no futuro sair outros jogadores de futebol e viver uma carreira bonita. Todo mundo fala assim, pô, é gostoso ser jogador de futebol? É gostoso, mas para chegar lá é difícil. Ele tem que abrir mão, se dedicar, e eu fiz tudo isso. É uma vida legal, você acaba conhecendo. Eu conheci 4 países, conheci Itália, Espanha, México e Emirados Árabes. Vivi nesses 4 países, foi uma experiência legal, pude aprender outro idioma. Minha filha acabou nascendo na Espanha quando eu jogava no Celta. Então assim, é uma vida boa, vamos dizer assim. Todo mundo fala, jogador de futebol tem a vida boa. Você faz o que você gosta, você acaba jogando futebol, que é uma coisa que te dá prazer, e você é pago ainda para isso. Então é prazeroso, mas para chegar, como eu falei, não é fácil. Então, gostaria aqui de agradecer primeiro a Silvia pelo convite, de poder passar um pouquinho dessa minha experiência, de como foi conseguir ser um atleta de futebol. Gostaria também, alguém tiver alguma curiosidade, fazer alguma pergunta, podem fazer, não tem problema, estou aqui para responder. De repente alguém quer fazer, sei lá, alguma pergunta que tem curiosidade, está aberto a fazer, viu, Silvio? Aí, pessoal, tem bastante gente aqui, né, que eu sei que colocou lá que o sonho é ser jogador de futebol. Vamos ver se chega ali o microfone. Dá licença, Nilson. Você já se machucou, como que é o nome? Você já se machucou? Meu nome é João Vitor, tenho 11 anos, eu nasci em Goiás, não em Araras. Mas eu quero saber se você já se machucou feridamente muito... Teve lesão, né? Gravemente. João Vitor, essa é uma pergunta muito boa, porque o atleta de futebol tem muito contato, né? Mas eu tive a sorte, vamos dizer entre aspas, de não ter nenhuma lesão grave. Então, problemas de muscular, tive já algumas lesões, não foram tão sérias, mas tem ligamento cruzado, joelho, tornozelo, com essas coisas graves. O Ronaldo Fenômeno quase perdeu uma Copa do Mundo. Vocês são mais jovens, mas os mais da minha idade aqui conseguem lembrar. Ele teve um problema muito sério no joelho, quase perdeu uma Copa do Mundo. Ele voltou depois de um ano, treinou, se dedicou e foi artilheiro daquela Copa. O Brasil foi pentacampeão mundial em 2002. Então, eu não tive lesões sérias na carreira, isso me ajudou bastante, porque todo mundo fala, a carreira de atleta ela é muito pequena, é curta, né? São aí 18 anos. Tem carreiras que elas são mais longas. A carreira de jogador, infelizmente, ela é curta, e quando se tem lesão, ela fica mais curta ainda. Por quê? A lesão atrapalha, você tem um tempo para recuperar, mas eu, graças a Deus, não tive nenhuma lesão não. Isso me ajudou também a prolongar um pouquinho mais a carreira. Mais alguma questão?
Antes de mais alguma pergunta, deixa eu contar do Ailton Lira. Eu queria contar que, assim, a Silvia conhece, é uma pessoa que me ajudou muito, foi um jogador de futebol espetacular também. Ele já tem mais idade, mas foi meu professor de futebol. Depois vocês também podem pesquisar, ele chama Ailton Lira. Traz, porque é um cara... O Ailton Lira foi um jogador fantástico, jogou no Santos, no São Paulo, jogou na Ponte Preta. E como eu falei, eu tive a sorte de ter ele como professor de futebol, porque ele era meia esquerda também, e eu fui meia esquerda. Então ele me ensinava, ele passava todos os atalhos que a gente precisa ter, como bater falta, eu gostava de bater falta, bater pênalti, e ele foi um cracaço, ele jogou muito futebol. Foi um craque de bola, também aqui de Araras. Então ele é uma pessoa que me ajudou muito, como eu falei aqui, até esqueci de citar ele, mas ele foi o meu maior incentivador, meu maior, com 13, 14 anos eu já comecei a treinar com ele me incentivava, não deixava eu desanimar, me dava conselhos. O conselho é assim, a gente tem que levar para o lado bom. Se a gente quiser falar assim, o que esse Danilo Sacramento está falando e tal, não, ele está dando conselhos porque a gente viveu, a gente passou por isso, a gente sabe a experiência que é, como é difícil ser um atleta, e o Ailton Lira foi um cara que me incentivou demais, e como eu falei, graças a ele também, pude realizar o sonho de treinar falta, de cabo treino que tem, você fica batendo falta, fica batendo pênalti, para você aprimorar a sua parte técnica. É legal a gente ter amigos, mas tem amigo que puxa para o lado ruim. O lado ruim é o quê? Não vamos treinar hoje não vai treinar, não vai fazer, vamos ficar aqui. Não, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter comprometimento. Tudo isso leva a gente a chegar ao nível que a gente quer. Tem que sonhar, tem que batalhar, porque não é fácil chegar, não é fácil a gente conseguir. Não só ser jogador de futebol. Aqui o nosso objetivo é falar sobre como é ser um jogador de futebol, mas para a vida da gente. Como eu falei, eu tenho 3 filhos, minha esposa, ela aqui, nascida aqui em Araras também, e a gente sempre viveu na Itália, vivi na Espanha, vivi no México, vivi no Emirados Árabes, joguei no Vasco, Cruzeiro. Então assim, a gente tem que sempre estar junto, procurar as pessoas, família, pai, mãe. Meu pai e minha mãe foram os meus maiores incentivadores de pequeno, não deixava eu de jeito nenhum desanimar. Quando a gente às vezes está cansado, ser atleta não é fácil também, a gente precisa treinar, precisa se dedicar, como eu falei aqui, então é tudo isso. E eu comecei aqui no União São João, com 18 anos, eu fiz a minha base aqui, né, que é juniores, depois subi para o